Mostrar para vocês basicamente as operações básicas nos sistemas, tá? Que seria entrada e saída, tá? Aqui a gente em suprimentos, nessa caixinha vermelha aqui, tá? Nós temos as opções de entrada. Aqui nós temos a entrada simplificada, a sem valor e a completa, tá? O que difere uma da outra? Simplificada são para as empresas que não fazem escrituração fiscal. Você entra com valor, tudo, gera o financeiro, mas não precisa de todos os dados do fisco. Sem valor é para aquelas entradas, para aqueles clientes que precisam da entrada do produto, mas não há necessidade do controle de valor. E também naqueles casos que vão fazer, quem vai trabalhar com rastreabilidade, em vez de fazer o inventário, vai fazer o quê? Primeiro uma entrada de todo o seu estoque com lote e data de validade. E a completa quem precisa de ter todos os dados fiscais, tá? Para escrituração fiscal. A simplificada, então, todas elas no mesmo padrão, clico no maisinho, ele vai abrir uma tela onde ele vai pedir para mim o número da nota fiscal, centro de custo padrão, natureza de operação, a entrada e o valor total da minha nota. R$ 100, estou colocando aqui o fornecedor, ele vai me pedir. Aqui não esquecer que é o cadastro de pessoa, só que tem que estar marcado com fornecedor lá a pessoa, senão ele não abre aqui, ok? E aqui eu já começo a colocar os itens, então vou colocar lá ou 186 que para mim é o AS, tá? Mas vocês podem colocar a aspirina, que nem aqui, ó. Ele já busca tudo que são as aspirinas, tá? No caso do meu aqui, quantidade que eu estou comprando e o valor total daquela compra. Ele faz a divisão depois, se tiver IPI, desconto, ele faz tudo a, a divisão aqui dos valores. Aqui eu coloco o lote, 1, 2, 3, A, B, C. E a validade desse lote, ok? Aí o centro de custo, que é amarrado ao almoxarifado, tá? Eu colocando esse centro de custo, ele vai para o almoxarifado que está amarrado ao centro de custo. Se eu quiser colocar o NCM, não é obrigatório aqui. Clico no maisinho, ele já vai adicionando aqui nessa lista aqui. Como deu o valor total, eu posso rolar a tela aqui na condição de pagamento, porque é uma entrada com valor, vou colocar uma parcela. Qual que é o tipo de documento? Está sendo uma nota fiscal, é o plano de contas default, onde que vai entrar isso aqui? Vou colocar lá medicamentos. Se eu não colocar esse medicamento, eu posso deixar em branco, ele vai pegar o que está amarrado ao produto, tá? Gerar financeiro, aí ele já gera aqui para mim, ó. O vencimento, os dados de pagamento dessa nota, o plano de contas e o centro de custo envolvido, tá? Confirmo, automaticamente ele já deu entrada aqui no meu estoque, tá? Aí aqui, se eu quiser ver detalhes da nota, excluir a auditoria para ver quem foi que fez, é só ir nessas opções. A entrada aqui sem valor, tá? É praticamente a mesma coisa. Vou colocar a nota aqui 567, escritório central, tudo certinho. O fornecedor é o mesmo, só estou com um fornecedor aqui. E o produto. Vou colocar essa aspirina que é 196 agora. Também vou colocar R$ 100, o lote XXX2, validade, posso colocar aqui a validade que vem na embalagem. Se tiver SM, mesma coisa, pode ver que não pediu o valor aqui, confirmo. Aqui, diferentemente, não tem mais nada. Se eu quiser colocar alguma observação, eu coloco, senão eu só confirmo, ok? Ele já deu entrada. E com o valor completo é igual à primeira, tá? Só vou mostrar a tela aqui, nem vou fazer a operação, porque ele pede todas essas informações que vem já na nota. Então, quem quiser lançar a nota completinha, é só preencher tudo, tá? Aí, se eu quiser consultar as entradas minhas, eu posso vir aqui direto na entradas. Ele já mantém ordem descendente do que entrou, então pode ver tá as duas entradas aqui, tá? Aqui eu posso pegar e colocar aqui a etiqueta de código de barra se eu precisar para fazer a rastreabilidade.
A rastreabilidade é obrigatório etiquetar para mim saber qual que é o lote, qual que é o fornecedor, que nota que deu entrada. Então eu tenho toda consigo saber chegar até na nota fiscal para saber o que qual nota que deu entrada, tá no determinado fornecedor, ok? Diferentemente do inventário, o inventário eu faço um inventário de produtos, eu não vou ler lote a lote, tá? O que que o sistema faz? Ele faz tipo um balanço. Eu dei a entrada em tanto, conforme eu vou dando a saída, ele vai mantendo, ele vai sabendo o seguinte, daquele lote quanto que deu a saída. Então, para saída, para baixa é obrigatório ter o código de barras, tá? Bom, aqui eu fecho. Então, aqui eu faço então a entrada e aqui eu faço o consumo. Se eu vou fazer a transferência para uma outra unidade, para um outro almoxarifado, o que que eu faço? Eu clico aqui em transferência e aí o que que eu faço? Clico no maisinho aqui, eu vou colocar qual que é o almoxarifado de origem, para onde eu vou mandar? Tá no almoxarifado central, vou para o pronto-socorro, tá? Confirmo. Aí qual produto eu vou mandar? Vou mandar a aspirina. Eu posso, se eu for no botãozinho amarelo, ele vai ler o código de barras, tá? Que nem aqui eu vou digitar aspirina, eu seleciono qual eu quero e mando lá, vamos por 10. Confirmo, tá? Se eu tiver mais produto, 196, aqui eu vou mandar 5. Então eu posso ir digitando tudo, faço tipo uma requisição. Terminei de digitar tudo, confirmo, tá? Então eu já lancei aqui, ó, aqui ele desmembra, tá vendo? Ele mantém a requisição e tá falando o seguinte, que eu mandei aqui 10 aspirina do almoxarifado Central 2 para o pronto-socorro. E eu mandei 5 da aspirina adulto também para o mesmo, ok? Então eu consigo fazer essa transferência. Aqui se eu quiser imprimir uma requisição, imprimir uma fita, eu faço para poder acompanhar esse produto, tá? Bom, aí depois, se eu já fiz a entrada, fiz transferência, o que que falta eu fazer? Fazer o que? O consumo, tá? Aí consumo, eu tenho diversas formas de dar baixa. Eu posso dar baixa por perda, consumo interno. Consumo interno, o que que é o consumo interno? É o que eu não tenho paciente, é o que o setor está consumindo. Então eu entro aqui, o que que eu faço? Eu clico no maisinho, vejo, confirmo o sendo de custo, almoxarifado está tudo ok. E aqui eu coloco o produto. Se eu tiver lá no amarelinho, eu digito, eu escaneio o código de barra, senão aqui eu digito. Lembrando, se digitar não vale rastreabilidade, ele não está aguardando rastreabilidade aqui, tá? Então aqui eu vou fazer o consumo aqui de 2 AS. Se eu tiver mais eu posso digitar, senão só confirmo, ok? Então já baixei aqui pelo consumo interno, que é o que o setor consumiu. Aí depois eu tenho a opção de perdas, tá? Posso fazer perdas aqui também, que venceu, alguma coisa assim. Se eu tenho o código de barra, eu clico aqui, ele vai me obrigar aqui, ó, a ler o produto, tá? O código de barras do produto. Como eu não tenho aqui agora impresso, eu não utilizo, vou utilizar o verdinho aqui. É a mesma coisa, eu coloco a justificativa, ó, perda por validade, tá? E aí o que que eu faço? Eu coloco o item, coloco a aspirina, perdeu um, confirma, tá? Ele já está registrado como perda. Então, isso aqui é perda por validade, quebrou, contaminou. Então, eu utilizo essa outra opção. Depois eu tenho a outra opção de baixa, que é o que? Se você é um pronto-socorro e está fazendo os atendimentos, o que que eu posso fazer? Fazer a baixa aqui do consumo dos atendimentos, ó. Então eu clico aqui, aí aqui, ó, qual que é a diferença? Eu vou colocar quem que é o paciente, ó, qual que é o atendimento. Vou colocar lá o Ednilson, tá? Aí eu coloco o centro de custo, tudo, confirmo aqui. E aqui eu posso colocar aí depois o produto, aspirina. Coloco a quantidade e confirmo, tá? Então, da mesma forma, se eu tiver o leitor com rastreabilidade, eu utilizo essa outra opção aqui, ok? Mesma coisa, se eu quiser imprimir, ó, tem imprimir requisição, imprimir fita, tudo por aqui, tá? Auditoria, depois se alguém quiser para saber quem está fazendo os lançamentos. E então eu fiz
o consumo interno. E depois, para a farmácia, quem tem farmácia de alto custo, aqui pode ser feito o cadastramento das receitas, tá? Então eu clico aqui, clico no verdinho, eu vou colocar qual que é o prontuário. Se eu não tiver o prontuário, eu posso pesquisar aqui também e incluir ele, tá? Posso incluir a pessoa. Se eu tenho já ele cadastrado aqui, só coloco o nome dele, tá? Qual que é o produto, a quantidade por caixa, para quantos dias vai ser e confirmo, ok? Aí ele vai registrando aqui quais são as receitas. E depois, o que que eu faço? A baixa dele, tá? Eu só vou liberar o que tiver de receita para mim. Então, da mesma forma, se eu tenho código de barras, eu vou no amarelo, se eu não tenho, eu vou no verdinho. Código de barras quer dizer que eu nunca vou, o verdinho sempre que eu nunca for utilizar rastreabilidade, tá? Senão é obrigado a usar rastreabilidade para poder ter o controle do lote. Eu coloco aqui qual que é o prontuário. Aqui eu tenho os almoxerifados, eu confirmo. Tá vendo? Ó, ele já me traz as receitas e o que eu tenho já prescrito para mim. Que eu já tinha outra receita dele, então eu tenho lá ó, adulto, a aspirina adulto e aspirina infantil. Ok? Aqui eu posso colocar daí a aspirina, qual que eu quero. Aí eu coloco a quantidade, vou colocar 10. Eu posso selecionar se é PSF, judicial ou sempre default vai ser normal e confirmo, tá? Você pode ver que ele já jogou aqui. O que ele jogou aqui, se eu confirmar, é o que ele vai fazer a baixa para mim, ó, tá vendo? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato.